nesta noite para o estudo bíblico é humanidade versus divindade da igreja. Humanidade, eu querer aqui explicar isso, é humanidade no sentido daquilo que é terreno, daquilo que é do dia a dia, daquilo que é terrenal, daquilo que é passageiro, daquilo que é finito, daquilo que são as adversidades e as coisas que nós algumas vezes temos problemas e dificuldades, porque é a parte humana, é a natureza humana da igreja, mas divindade, não porque eu queira dizer aqui de que a igreja é parte de Deus no sentido que é Deus, mas divindade no sentido de que nós temos essa natureza divina em nós agora e por isso podemos ser chamados de filhos de Deus, aleluia. Eu quero convidar você nesta oportunidade para nós abrirmos em Mateus capítulo 16, uma palavra muito conhecida, uma palavra que nós já temos várias vezes lido, estudado, e temos até várias vezes pregado. Você talvez também já pregou, talvez já ensinou aí na sua célula familiar, em casa. Portanto, eu quero pedir que você, em Mateus 13, no 16, verso 13, diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eu quero parar aí, eu quero pôr uma pausa para nós entendermos que quando Jesus fala de si próprio como Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem era uma expressão muito antiga, judaica, utilizada no meio de Israel, e as pessoas se chamavam de Filho do Homem. Era a mesma coisa de dizer homem no nosso dia, mas no contexto de Israel, a homem era Adama, ou seja, filho de Adão, filho do homem, ou seja, aquele que veio da terra, aquele que é do natural, aquele que nasceu, mas vai morrer. E Jesus agora se chama de Filho do Homem, mas F maiúsculo, no sentido de que ele é visto como o Filho, ou seja, vamos falar sobre isso em alguns momentos, mas o que eu quero dizer aqui, o ponto que eu quero expressar para vocês nesta noite é de que assim como Cristo tem uma parte terrenal, ele sendo o cabeça da igreja, então ele traz para nós essa parte divina, essa parte espiritual. Vamos continuar a ler para entendermos aí exatamente o que ele está dizendo. E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, ou seja, tinha morrido, mas agora ressuscitou. Então tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias, porque os milagres que tu fazes, olha, tu és Elias, não há outro que faça milagres como tu. Outros disseram, não, ele é Jeremias, e outros até diziam, não, ele é um dos profetas. Então as pessoas estavam como que na incógnita, sem saber quem é esse homem, porque ele é filho do carpinteiro, porque ele é um homem da Galileia, mas ele faz milagres, ele perdoa as pessoas, e não vamos nem falar da sua teologia, vamos falar das suas obras. Ele curou o leproso, curou o cego. Quem é que pode fazer esses milagres, pensavam eles, senão um profeta? Então equiparavam Jesus com esses profetas que eles conheciam, que eles tinham lido, mas os seus corações estavam pesados, estavam fechados e não enxergavam de que ele, mais do que profeta, ele era agora o Filho do Homem, aquele que estava no meio deles para ser morto por causa dos seus pecados. E Jesus agora no verso 15 diz-lhes: E vós, agora que eu tenho um relacionamento convosco, agora que eu vos tenho escolhido para serem meus seguidores, agora que eu vos tenho chamado para estarem comigo, diria eu agora, num contexto bem peculiar, depois de 15 capítulos de história, o que é que vocês dizem que eu sou? Aleluia! O que é que vocês dizem de que eu estou fazendo no
Amados irmãos, eu não sei se conseguem me ouvir agora, mas eu creio que a minha conexão quebrou aqui, a minha conexão rompeu, e eu fui alertado pela minha esposa que o meu áudio e o meu vídeo não estavam saindo, portanto, eu vou pedir aqui de que tenha um bocadinho de paciência, porque algumas pessoas também foram postas para fora da sala, mas agora já estamos de volta. Muito bem, eu vou aqui mais uma vez partilhar convosco o estudo que nós estávamos fazendo e vamos adiante, vamos disso aqui. Muito bem. Muito bem, então como nós estávamos dizendo, amados irmãos, Jesus, ele no verso 15 do capítulo 16 de Mateus, e já agora, se alguém tiver alguma dificuldade, se a minha conexão cair de novo, peço que me mandem uma mensagem no WhatsApp ou então no chat, que nós vamos pegar isso rapidamente, tá bom? Para que nós não possamos deixar ou estarmos falando sem estar conectados. Muito bem, Mateus 16, eu estava lendo verso 13, verso 14, verso 15 agora, e no verso 15 Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? O que é que vocês têm a dizer acerca de mim? Vocês viram os milagres que eu fiz? Vocês viram agora tudo isso de que eu já vos revelei? Estando convosco do primeiro dia, do primeiro milagre, quando ele entra ali em Caná, numa pequena cidade, ele é convidado como um amigo da família. Maria, sua mãe, está ali, os seus irmãos estão ali, ele chega com seus discípulos, acontece aquela situação de que o dono da festa, digamos assim, o esposo, o noivo, estão ali e recebem notícia de que o vinho acabou, fizeram um cálculo errado, houve um problema de gestão ali, e alguém disse: olha, Jesus, ajuda-nos, e Jesus vem e transforma a água em vinho. Os discípulos viram aquilo. Ninguém jamais tinha transformado água em vinho. Em vários momentos, Jesus se mostra como aquele que era acima de qualquer um ao andar por cima das águas, e o mar está revolto, e Pedro está dentro do barco, e agora Jesus, que vem em direção deles, se apresenta diante deles, mas eles estão com medo porque nunca viram algo como aquilo. E Pedro pergunta e diz: Senhor, se és tu mesmo, então ora. Ele pensou: então faz de que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele pisa em cima das águas com Jesus, algo que ninguém tinha jamais feito igual. Quem ou o que é que vocês dizem que eu sou? No meio deles, quem falava muito, quem era o mais alto e o mais ágil, era Pedro. A Bíblia diz que Simão Pedro respondeu. E ao responder, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele faz agora uma justa posição. Ele agora diz de que Jesus não é filho do homem, mas de que ele é filho do Deus vivo. Jesus fala de si próprio como filho do homem, como aquela parte terrena, humana, mas Pedro diz: tu és o Filho de Deus, revelando a ele agora, Deus o Pai, de que ele era divino, ele tinha essa outra parte. E Jesus então, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Pois também eu te digo, e agora entramos no miolo da mensagem, pois também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, a palavra Pedro no original era Petros, era uma pequena palavra, uma pequena pedra, mas essa pequena pedra tinha dito uma palavra que era muito forte, era muito pesada para aqueles dias. Eu quero que você entenda, querido irmão, querida irmã, de que aquilo que ele fala, tu és o Filho do Deus vivo,
Era como que dizer uma heresia para aqueles dias. Era como que dizer algo de que nunca tinha alguém dito antes. E ele diz, não te revelou carne ou sangue, mas quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. Então tu és Pedro, tu és essa pedra pequena, Petrus. Mas sobre esta pedra, e pedra aí tem a ver com rochedo, não tem a ver com uma pequena pedra. Falando também dessas duas partes da igreja, que todos nós somos Petrus, que todos nós somos essas pequenas fragmentações de pessoas que fazemos esse conjunto lindo da igreja. Somos parte dessa humanidade. Somos parte dessa falhança. Somos parte dessa convocação que, quando Deus chama a todos, cada um de nós nos apresentamos, um porque o pastor pregou e nós aceitamos na igreja, outros porque o problema nos arrastou e foi pela misericórdia que chegamos, outros até, como Natanael, um coração dócil, e foi fácil de chegar, mas outros como Saulo de Tarso, carrancudo, contrário, mas pela graça de Deus chegamos, e agora cada um de nós fazemos parte desse, me permito usar a palavra, desse maramanhado. E maramanhado não no sentido de confusão ou de desorganização, mas no sentido de que cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos nossos traumas, temos nossas cabeças duras, temos nossas situações que às vezes alguém até diz, oh meu Deus, talvez eu não deveria pertencer à igreja porque sou um problema. Mas eu quero te dizer a você que cada um de nós fazemos parte dessa humanidade, assim como Cristo também teve a sua parte humana, assim como Pedro era o Petrus, era aquela pequena pedra. E Jesus agora ele diz de que a igreja, seja a igreja local, como nós conhecemos, que é participante do reino, ou igreja universal, que é o corpo místico de Cristo, todos nós estamos fundados não sobre os Petrus, não sobre o pastor Júlio e outros pastores, não sobre a palavra de um ou outro diácono evangelista, homem e mulher, não. Mas ele diz aqui, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Portanto, se nós estamos edificados e se nós vamos ficar firmes, temos de ficar não no nome da igreja, não no nome da denominação, não em nome de outra coisa, mas em o nome de Jesus. Firmados na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Ora, ele propõe isso e agora diz de que se nós estivermos firmes, fundamentados, alicerçados na rocha, ou seja, em Cristo Jesus, então sim, poderemos ter os irmãos estão me ouvindo porque aqui eu estou live, mas a minha esposa está dizendo que eu não estou. Se alguma pessoa pode me ajudar. Alguma pessoa pode me ajudar a saber se eu estou... Estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, pastor. Obrigado, obrigado. Aqui a minha esposa disse de que não estava, mas estamos. Muito bem, então vamos continuar aqui. Então, como eu estava dizendo, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos chama, nos apela aí. A primeira coisa de que nós queremos trazer é de que nós estamos agora, pela graça e pela misericórdia do Senhor, em função não das nossas próprias capacidades, não em função dos nossos próprios desejos, mas estamos agora em função da rocha que é Cristo Jesus. Que triste é nós ouvirmos de pessoas que pensam de que porque são ricas ou porque têm as suas dificuldades, digamos assim, não dificuldades no sentido de pecado, mas
Olha, eu não posso fazer igreja, eu não posso ser igreja. Igreja, pensam eles de que é uma coisa perfeita. Alguns até reclamam da igreja, ou seja, é o contrário, dizendo, olha, eu não vou para a igreja porque na igreja tem, olha, tem aquele que fala mal, tem aquele que faz, que acontece, que diz, e etc. Mas eu quero lhe alertar nesta noite, meu querido irmão, de que a igreja é esta multiforme graça do Senhor Jesus e de que ela não depende no sentido espiritual, no sentido do reino, ela não depende dos homens. Na sua humanidade, nas coisas de baixo, claro que ela depende, porque depende que nós estejamos juntos no culto, depende que nós possamos cantar ao Senhor juntos, depende que nós possamos doar do nosso tempo e cada um de vocês que estão nessa chamada Zoom, nesta noite, cada um de vocês dando o vosso tempo para Deus. Uns são professores de escola dominical, outros são porteiros, outros são tesoureiros na igreja, outros fazem alguma coisa de música, olha, alguma coisa vocês fazem na igreja. Ou seja, nós, na humanidade da igreja, então entendemos de que nós não dependemos de Deus, mas dependemos de nós, no sentido de que não é Deus que vai cantar no coral, não é Deus que vai abrir a igreja, não é Deus que vai ofertar, tudo isso somos nós, é a humanidade, a natureza humana da igreja. Mas eu quero lembrar aqui de que a igreja também tem esta parte divina, que é aí onde Jesus diz, eu vos digo, olha o verso do capítulo 16 de Mateus, para aqueles que entraram agora, e quero dar bem-vindo a vocês que entraram há alguns momentos atrás, temos tido uma certa dificuldade de conexão, portanto, se você quiser me mandar um ok, se você quiser dizer de que está me ouvindo, então não precisa falar, é somente escrever no chat, que então eu entendo que vocês estão junto comigo. Olha, o verso 18 diz aí, de que tu és Pedro e essa pedra edificaria a minha igreja, e ele põe em posse, ele põe agora contexto. Ele não diz apenas que é a igreja, ele diz é a minha igreja, o que significa de que eu e você temos um dono, aleluia. E por dizer isso, significa de que ele é dono da igreja em todo o contexto, e não apenas o espiritual, mas o contexto emocional, o contexto físico, o contexto familiar, o contexto local, ou seja, nós somos a igreja dele. Ele diz acerca da igreja, olha o que é que Cristo diz acerca da igreja. Eu quero que você preste atenção a isso, por favor. Você que diz ser igreja, você que diz que pertence à igreja, aleluia. Então entenda aí, a Bíblia Sagrada diz de que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu vou passar aqui o slide, o Leonel está dizendo que não pode ver a Bíblia, mas eu não estou mostrando a Bíblia, eu estou apenas lendo a minha Bíblia, leia a sua Bíblia aí, mas eu vou agora passar para o próximo ponto aqui, para que nós possamos entender exatamente isso, de que Cristo, ele é a cabeça, e como disse o pastor Salmão na outra semana, ele é a cabeça, mas ele também é o cabeça, ele é o chefe. Mas aqui eu estou falando de como corpo, então ele como cabeça do corpo, então ele também, ele era filho do homem, filho de Deus. E eu já falei sobre isso e quero aqui mais uma vez trazer isso para vocês. Como filho do homem, ele era 100% homem, ele não era metade homem. Ele não era 50% homem, ele era 100% homem, ele sentia dores, ele sentiu fome. Ele, na cruz do Calvário, teve uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque aqueles pregos, aquela coroa de espinho, aquilo doeu. Ou seja, ele era 100% homem. E, portanto, temos que entender de que se ele é 100% homem, ele ali era finito. Ele tinha um início, mas tinha um fim também. Ele nasceu de Maria, mas tinha de morrer no Calvário. Ele tinha de ali estar passando pelo deserto, na provação, na tentação do deserto.
E ele tinha de comer, de se alimentar, ele tinha de descansar, ele era finito, ou seja, essa parte de homem, do filho do homem, para que, como cabeça da igreja, o resto da igreja também fosse assim. Então, como Jesus era homem e sofreu as tentações, nós como homens e como parte humana da igreja, nós sofremos essas tentações. E é por isso que ali, como homem, ele diz, eu venci o mundo e nós podemos vencer o mundo também. Ele não pede para que nós possamos vencer o mundo como Deus. Ele pede que nós possamos vencer o mundo como homens. É por isso de que ele diz aí de que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque nós somos deuses, porque nós somos mais, porque nós... Não. É porque nós, sendo homens, nós temos essa parte também que é da natureza divina de Cristo. E se ele é esse homem, que é 100% homem, que é finito, que sofreu a tentação, que foi então de acordo com o primeiro Adão, ele agora, ele também na revelação de Pedro, diz aí, de que ele é filho de Deus. Pedro falou, tu és o filho do Deus vivo, o que significava de que ele era 100% Deus. Jesus, ele não era metade, 70, 30, ele era 100% homem, nasceu como homem, morreu como homem. Mas ele tinha na sua essência aquela faísca, a sua divindade, aonde ele tinha deixado os seus atributos divinos no céu para estar aqui conosco como homem. E por isso de que ele era 100% Deus. E por isso de que ele era e é Deus eterno. Quando ele ressuscita, ele tinha dito aos seus discípulos, eu tenho poder para dar a minha vida e eu tenho poder para tornar a tomá-la. É o que diz aqui em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, verso 45, e aí eu escrevo o texto, Leonel. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 45, em espírito vivificante. Ora, isso significa de que ele tinha essa parte humana, mas tinha essa parte divina também. A igreja tem a sua parte humana e tem a sua parte divina também. No sentido de que nós entendemos que é por causa disso, de que o inimigo, ele tem uma ira tão grande contra a igreja do Senhor. Ora, entendemos aí de que se nós somos esse corpo de Cristo Jesus, e eu quero chamar a você agora a entender de que essa humanidade da igreja, o cantar no coral, o estar conosco nos cultos, aleluia, ao estar não apenas em espírito, como alguns dizem, olha, eu vou estar em espírito, né? ou estar, digamos assim, como é que eu diria? Somente em, olha, eu vou estar com o pastor assim, olha, em pensamento. Alguns dizem, olha, eu vou pensar em Deus. Não. Nós precisamos dessa humanidade, nós precisamos de estar presentes, aleluia. Lembrava-me alguém que dizia, tempos atrás, ao visitar uma igreja, eu já contei esse testemunho para vários irmãos e alguns já conhecem o que eu vou dizer aqui, permita-me ser um pouco repetitivo, mas a questão é de que alguém disse, olha, eu não preciso da igreja porque eu pertenço à Igreja Universal. Ou seja, eu pertenço à igreja espiritual, ao corpo místico. Eu não preciso de vir ao culto, eu não preciso de dizimar, eu não preciso de apertar a mão de ninguém. Mas chega esse irmãozinho num dia, em um culto, onde ele vê esse coral lindo cantando, aonde ele ouve aquela mensagem, ele vai para o pastor e diz, olha, eu quero cantar nesse coral, mas não se sabia de onde vinha esse irmão. Então aquele pastor disse-lhe, então, olha, se você pertence à Igreja Universal, vá cantar no coral, é dessa igreja.
Ou seja, o que é que isso significa? Significa de que a igreja tem esse aspecto humano, esse aspecto de nós estarmos, às vezes, irritados uns com os outros, chateados uns com os outros, e Deus, então, Ele conhece que somos esse pó. O Pai conhece que nós somos o pó. Eclesiastes, no capítulo 3, verso 20, diz aí que todos são pó. E todos nós sabemos o que Gênesis diz, de que Deus pegou no pó, formou o homem e assoprou nas suas narinas, e ele se tornou alma vivente. Eclesiastes 3, 20 diz de que todos são pó e todos ao pó tornarão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda, querido irmão, de que nesta humanidade da igreja, esse pó aí fala exatamente de sujeira. Quem é que gosta de pó na sua casa? Quem é que gosta de ter lavado a roupa e depois estender? Passou o homem cortando a grama. Minha esposa reclama sempre aqui em casa. Vem o homem cortar a grama e aquela máquina levanta o pó e a roupa fica cheia de pó. Ninguém gosta de pó. Ninguém gosta de estar dirigindo o carro e abre a janela e o pó da estrada, porque pó significa coisa que ninguém aprecia. E na realidade, irmãos, Deus não fez o homem do ouro da terra, Deus não fez o homem da prata da terra, Deus não fez o homem das pepitas de diamantes da terra, Ele fez de pó. E nós temos essa humanidade. Quando Jesus estava com Pedro, de vez em quando Pedro estava na briga com João ou com Natanael, de vez em quando eles estavam na bulha, tinha gente ali, olha o apelido deles, filhos do trovão, ou seja, estavam sempre brigando. Eram pessoas de capacidade, de mentalidade diferente. Mas o Pai, aleluia, Ele entende, Ele conhece que nós somos pó. Quando nós temos as nossas dificuldades, pastor, irmão evangelista, irmão diácono, minha querida irmã diaconisa, meu querido irmão que tocas na igreja, você que ensina na escola dominical, você que ajuda na intercessão, você que está dando do seu tempo, e você está ali, olha, fazendo o seu melhor, você prepara há horas e horas aquela mensagem, quando você chega na igreja, o pessoal não chegou na hora, o pessoal não vai e não te apoia, o pessoal vem e ainda é capaz de falar mal. Lembre-se de que nós somos pó. E esse pó significa de que nós somos frágeis, reles. E quando nós falhamos na igreja, Deus conhece e se lembra que nós somos pó, aleluia. O pastor Pedro Soares, pastor Pedro Pereira está aí, digo, e ele sabe exatamente de que algumas vezes quando vamos para Angola, o pastor Gama também sabe quando nós vamos para Moçambique, nós tentamos preparar as coisas, e olha, quando a gente chega lá, o pastor Catilingue também está aí em linha, ele sabe, olha, prepara-se tudo, faz-se tudo, e quando você chega no terreno, aquele não veio, aquele não pagou, aquele não deu, aquele... Olha, quando estamos na escola dominical, diga a irmã Eunice que está na linha, diga outros que estão aí, você que... Olha, o Nino está aí na linha, não, eu não sei se ele está, eu creio que ele está aí na linha, mas olha, vamos ensaiar, irmãos, e olha, e quando vai cantar sai tudo desafinado, é porque nós somos pó e Deus conhece que somos pó. Essa é a parte da igreja, ninguém pode fugir disso. Ninguém pode fugir disso. Mas eu quero que você entenda de que nessa humanidade da igreja, o Cristo entende que nós somos frágeis. Frágeis no contexto que eu quero explicar aqui, é de que é noiva, é a parte feminina da mulher. Quando a Bíblia diz de que a mulher é o vaso mais frágil, não significa de que ela não pode pôr uma boa briga. Já viu briga de mulher? Ela se pega e se quebra o pau. Não significa de que não sabe brigar, não significa de que não sabe meter boca e defender o filho, não significa de que seja fraco no sentido de que não tem capacidades. Mas a questão aí de fragilidade é de que é uma pessoa de que em contexto, em comparação ao homem, é aquele ser humano de que emocionalmente fica mais sensível, fica
e fica quem? E Mateus, na parábola que Jesus oferece no capítulo 25, no verso 1, diz aí, olha o verso, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus, sendo o esposo, ou seja, o noivo, ele entende de que a igreja é essa noiva. Ele sabe de que nós somos frágeis. Ele entende de que algumas vezes nós ficamos chateados, nós temos nossas emoções, nós temos, olha, essa nossa parte da humanidade, dessa parte da caída nossa, e de que pecamos. Pecamos. Pecamos em pensamento, pecamos em palavra, pecamos em omissão. E Cristo, que entende de que nós somos frágeis, ele está sempre disposto para, como bom advogado, como o justo, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Por isso de que igreja não é um lugar para perfeitos. Igreja é o lugar para humanos, para quem erra, para quem falha, para quem não sabe, para quem desentoa. Isso eu não estou dando agora vazão nem lugar para que nós possamos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Olha, é para a igreja, então, olha, se eu tiver tempo eu faço, olha, 2 mais 2 é 2,5 mesmo, de vez em quando é 3. Não. As coisas para Deus têm de ser feitas da melhor maneira. Eu estou me lembrando de que o salmista Davi diz, cantai bem ao Senhor. Ou seja, quando nós fazemos algo para Deus, nós temos que fazer o nosso melhor, nós temos que dar o nosso melhor. O salmista Davi, ele também disse, no dia que ele estava contando ali os homens, os soldados, e Deus mandou uma praga por causa disso, para que ele entendesse de que ele não tinha que depender dos seus números, mas depender de Deus. Aquela praga vem, o povo está morrendo, ele vai ali para aquele pedaço da terra onde pertencia a Araúna, e ele disse, olha, me dai aí os animais, vacas, bois e madeira, porque eu quero oferecer ao Senhor. Quanto é que vai custar? E Araúna disse, não, meu senhor, tu és o rei, isso aqui é teu. Davi disse, eu não vou fazer algo para o Senhor que não me custe alguma coisa. Então, essa parte da humanidade da igreja é onde nos custa, é o jejum, é o orar de madrugada, é o dobrar o joelho para estar em intercessão. Você está entendendo? Nós não podemos fazer igreja pensando de que só porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, de que nós não iríamos fazer nada. Ao contrário, temos que entender de que esta parte humana da igreja significa de que de nós vem o jejuar. Jesus disse, porque as pessoas perguntaram, olha, os teus discípulos não jejuam? E Jesus disse, olha, eles estão comigo, mas quando o noivo sair, então eles vão jejuar. Então nós temos essa parte frágil, mas entendemos também de que nessa humanidade da igreja, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Eu espero que você consiga ler, se você está no laptop, eu tenho certeza que consegue ver no teu dispositivo do iPhone ou no teu Samsung. Talvez você tenha que virar o telefone, mas eu estou pondo aí o PowerPoint para você seguir o que está em Romanos 8:26, porque o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Então o Pai conhece que nós somos pó. Cristo entende que nós somos frágeis, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Aleluia, porque eu não dependo apenas de mim. Eu não dependo apenas da minha esposa. E posso dizer aqui de que a nossa igreja, anos atrás, quando todos os jovens angolanos, moçambicanos estavam conosco e tínhamos aí, olha, um grupo de jovens muito forte, eu posso dizer uma coisa, de que, aleluia, se não fosse a minha esposa, olha, eu não conseguiria tratar e trabalhar e fazer o trabalho que ela fez tão importante com os jovens, aleluia. Mas nós não podemos depender apenas do homem. E na realidade a Bíblia diz, maldito o homem que, olha, confia no braço do homem. Nós temos que confiar no Espírito Santo. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26 diz, e da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aleluia. Porque não sabemos
o que havemos de pedir como convém. Se Cristo, que é o cabeça, ele teve na sua humanidade momentos que ele se cansou, momentos que ele sofreu, momentos de que a Bíblia fala de que ele foi homem de dores, diz a Bíblia Sagrada. Nós também, como homens, a igreja, olhando para esta parte da humanidade, nós vamos ter as nossas debilidades. Mas permita-me, então, falar sobre essa outra parte da igreja, que é a parte da divindade da igreja, esta faísca divina, esta natureza de Cristo. É o ser comprado pelo sangue do Cordeiro e ser agora uma nova criatura. Não é agora imitar alguns que erroneamente, me permita agora dizer isso, estão por aí pregando, dizendo de que nós somos deuses e eu posso dizer, não, ai de você. Se não fosse o Senhor, ai de nós se Deus não estivesse conosco. Mas essa faísca da divindade, esta parte inerente que nos liga, me permita dizer agora, como um cordão umbilical que nos liga a Deus, aleluia. É onde nós entendemos de que nós fomos predestinados para os céus. Nós fomos predestinados para os céus. Ou seja, a igreja, ela não foi criada, ela não foi inaugurada. Jesus não disse nesse verso aqui do capítulo 16 de Mateus, que é o nosso texto principal, é o nosso texto âncora, ele não disse aqui no verso 18 de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não disse isso porque a igreja ia ficar para sempre no mundo e ele, olha, não queria mais saber da igreja. Não. Ele falou isso porque a igreja estaria no mundo, mas no mundo indo para o céu. Onde é que está a minha parte divina? É de que a minha esperança está lá em cima, número 1. Segundo, é de que eu estou sendo preparado para viver nos céus, número 2. E terceiro, eu vou ser transformado para ter a capacidade de estar com Ele para todo o sempre. E muitas vezes nós pregamos isso até em funerais e lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, e falamos os textos de Efésios, de Filipenses, para consolar as pessoas, para que as pessoas entendam de que no mais além, olha, o teu ente querido está vivo, no mais além. Sim, mas espera aí, não é como humanos, não é como anjos, é como, o que é que disse Jesus? Co-herdeiros com Cristo, aleluia. Fazer parte do corpo de Cristo significa de que a cabeça já lá está, mas o corpo está chegando também, aleluia. Fomos predestinados para os céus, e João 14:3 diz, e leio aqui, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala acerca da sua igreja. Aonde eu estiver, vocês vão estar também. Ele passou pela cruz para que nós tivéssemos uma coroa. Ele passou pela morte para que nós tivéssemos vida. Ele passou pelas dores para que nós tivéssemos saúde. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Que lembrete bonito o pastor Pedro me deu nesta semana, quando eu estava pedindo oração pela minha esposa. Ele diz, olha, diga à pastora Raquel para não dizer nada sobre a diabetes. Diga de que está curada, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, esta é a parte divina, que onde no meu corpo eu posso estar sofrendo, mas Ele me garantiu uma nova vida. A divindade da igreja está de que nós estamos na terra, mas não estamos na terra como instituição apenas. Nós estamos na terra com poder, aleluia. Eu quero que você entenda, amado irmão, amada irmã, querido pastor, querido evangelista, querido diácono, minha querida irmã, irmão, você que me assiste no culto, estamos juntos.
nós não estamos na terra como quem não sabe o que fazer. Nós temos poder, nós temos valor, nós temos a graça, o fervor e o favor de Deus sobre nossas vidas. Eu preciso que você entenda de que quando dois concordam aqui na terra, então é concordado lá no céu, aleluia. E até o verso que Jesus fala para os discípulos, depois do 18, no 19, diz aí, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso chama-se de poder. Em Atos 1:8, o texto que está aí da Bíblia, de Atos 1:8, diz exatamente isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Louvado seja o Senhor. Tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você acha de que os discípulos iriam ser testemunhas e falar de Jesus se eles não tivessem o poder que eles receberam dos céus? Você acha de que eles iriam ser capazes de fazer os destroços que eles fizeram se eles não tivessem o poder, a unção do Espírito Santo? E eu poderia dizer agora, poder puro, unção bruta. Ou seja, a unção era tanta no início da igreja de que alguém tentou mentir para o apóstolo Pedro e aquele homem caiu morto no meio do culto. Veio a sua esposa, mentiu de novo e Pedro não se equivocou. Ele disse, aí estão os pés do que for enterrar teu esposo e pumba, eles vão te levar também. Ela caiu ali. O poder era tanto. Ele passava e a sombra de Pedro que estava passando ali, a Bíblia diz que curava os enfermos. Irmãos, poder bruto. Mas lembro você de que poder sem organização é um perigo. E é por isso que eles tiveram de se organizar. Há muitas pessoas de que pensam, não, é só poder, é só unção, é só oração. Oração sem palavra, irmãos, é um problema. Porque você tem de ter estrutura, você tem de ter bases, você tem de ter os seus limites em Cristo, aleluia. Eu não estou falando de limites humanos, eu estou falando de limites em Cristo. E é por isso que doutrina põe limite na igreja. Nós temos que ter um cuidado para que esses que dizem que eu não preciso estudar, eu não preciso ir para a escola bíblica, eu não preciso de doutrina e pensam de que é apenas orar e fazer milagre. Esses têm um grande perigo, mas há o outro lado que é um grande perigo também, daqueles que pensam de que é somente estudar, 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 mas não precisam de poder. Eu lembro você, meu querido irmão e minha querida irmã, de que a igreja tem essa parte humana e essa parte humana só é resolvida os seus problemas quando a parte divina da igreja entra em ação. Quando a Bíblia Sagrada fala dos apóstolos, fala daquela primeira vez que eles foram chamados de cristãos, é de que a Bíblia Sagrada diz de que eles estavam ali agora observando o que é que os discípulos estavam falando, ensinando e dizendo em contexto das Sagradas Escrituras, o que significa de que nós precisamos desse poder dentro das nossas vidas, mas com os limites da doutrina da palavra de Deus. E é por isso de que algumas vezes nós temos que ser duros na doutrina. Não é porque nós não aceitemos a manifestação, não é porque nós não aceitemos a profecia. No outro dia, eu creio que todo mundo aqui sabe disso, no outro dia veio aí uma profecia do Brasil pela mídia social, dizendo de que o demônio ia entrar, não sei que dia foi esse, eu acho que no dia 8 de maio, uma coisa assim qualquer. Alguém lá no Brasil inventou um negócio, todo mundo, ai, 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 ai. E tem gente que caiu na esparrela. Por quê? Porque não conhece Bíblia, não entende as Sagradas Escrituras. Não é de que eu não aceite a profecia, mas toda profecia, toda manifestação, toda língua estranha, todo poder tem de estar de acordo com os limites de Cristo Jesus. Aleluia. Estamos na terra, mas temos poder. E esse poder é o poder que nos faz, então, nos mover adiante.
Então, essa divindade da igreja nos faz aí não apenas ser predestinados para o céu, termos poder enquanto estamos na terra, mas passar pela ressurreição. Aleluia. A ressurreição nos espera. Onde é que está a divindade da igreja nesse sentido? É de que a nossa ressurreição é para estarmos ao lado de Deus. Todos vão ressuscitar, Daniel fala sobre isso. Uns ressuscitarão para a glória e outros ressuscitarão para destruição, para perdição. Mas a ressurreição da igreja tem a ver com vitória, tem a ver com glória, tem a ver com a manifestação do Filho de Deus, aonde 1 de Coríntios, no capítulo 15, verso 20, diz aí, mas agora Cristo ressuscitou, e quando ele fala isso, se você ler o contexto dos 10 versos anteriores, você vai ver de que Paulo está quase que brigando. Ele, me permita, passa o termo, ele pôs as luvas de boxe, ele pôs as suas mãos de lutador e começa a lutar, porque diziam alguns que ressurreição não existia. E ele entendia de que ressurreição era a base do evangelho, ou seja, ressurreição aí era a razão pela qual Cristo agora falava mais alto do que qualquer outra religião. E digo eu hoje, de que Maomé morreu e está morto, Confúcio morreu e está morto, Buda morreu e está morto, os líderes religiosos morreram e estão mortos. Muitos conhecidos e que fincaram o seu nome na história da humanidade morreram e estão mortos. Mas Jesus, ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-lo. O que é que isso significa? Significa de que, como Paulo fala, de que essa ressurreição, ela é parte focal da doutrina cristã. Ela não é apenas um bom pensamento, não é simplesmente uma boa ideia. A parte da ressurreição de Cristo tem a ver exatamente com nós estarmos ligados ao poder de ultrapassar os limites da humanidade. Então, se a igreja tem essa natureza humana, nós temos, como Paulo ensina, de deixar as coisas que para trás ficam, para nós pensarmos naquelas coisas que são de cima, pensarmos na ressurreição, pensarmos naquilo que é eterno. E isso pretende de nós, requer de nós, exige de nós uma disciplina da minha maneira de pensar, uma disciplina de como eu devo me comportar, de como eu devo falar. E é muito fácil nós falarmos a maneira da natureza humana. Mas cabe a mim e cabe a você estarmos nos disciplinando para falarmos, pensarmos, para agirmos e entendermos no Espírito de acordo com a natureza divina. E João fala algo aí muito interessante nesse contexto. Ele diz, eu conheci, melhor, ele diz que nós conhecemos, né? Mas eu conheci Jesus antigamente de acordo com a carne, mas agora eu o conheço como unigênito Filho de Deus. Ou seja, o contexto aí da ressurreição é de que ele foi feito a primícia dos que dormem. Ele foi feito o primeiro. Ele ressuscitou, mas nós ressuscitaremos também. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, querido irmão, te pedir que nesta noite que nós estamos reunidos, que você não pense da tua igreja, da tua esposa que é pastora, do teu esposo que é pastor, do teu esposo que é diácono, e eu não estou falando de cargos aqui, mas de funções na igreja. Não pensemos apenas como ele sendo humano, como ela sendo humana. Não vamos
falar e tratar um dos outros como simplesmente é aquela pessoa que nós conhecemos. Mas vamos olhar para esses que fazem parte da igreja, como realmente eles são, como corpo de Cristo. E se são corpo de Cristo, então eu quero convidar você, querido irmão, você, minha querida irmã, de que nós possamos tratá-los como corpo de Cristo Jesus. Ninguém gosta de receber um tabefe, ninguém gosta de receber um beliscão, ninguém gosta de ter uma faísca no olho. E quando alguém, eu que utilizo lente de contato, né, alguns de vocês também utilizam lente de contato, mas quando cai algo, perturba e você tem que tirar do olho. Quando entra um besouro no ouvido, ai meu Deus do céu, quando entra um besouro no ouvido, você tem que tirar, ou seja, lhe perturba o corpo. E eu quero te dizer de que Cristo Jesus fica perturbado quando há dissensão na igreja, quando há fofoca na igreja, quando há falta de entendimento entre os obreiros, quando há falta de voluntariedade. Então, de que quando nós olhamos para o corpo de Cristo, para esse corpo místico de que se revelou apenas uma vez na Bíblia Sagrada, tanto o corpo físico como o corpo místico, foi na ceia do Senhor, quando ele, antes do seu sacrifício, da sua crucificação, ele pegou o pão e disse, esse é o meu corpo, comei. E pegou o cálice e disse, esse é o meu sangue, bebei. Estava ele ali, mas estava o corpo místico também sendo representado naqueles elementos. Então, de que nós possamos olhar para a igreja, querido irmão, minha querida irmã, e entender, número 1, de que nós não pertencemos a esse mundo, que nós estamos predestinados para o céu, a igreja está predestinada para o céu. Mas que nós possamos entender também de que sem essa nossa natureza humana aqui, nós não somos igreja, nós precisamos dessa parte humana. Nós precisamos de entender de que estas dificuldades, essas cicatrizes que de vez em quando nós temos, esses problemas, como eu falei no início do culto, e o pastor Carlos, eu creio que ainda está presente aqui, mas a Bíblia diz de que, olha, nós vamos ter tribulações. Hoje ele estava em Johannesburg, quando estava vindo para cá, então para Pretória, então foi acometido, os ladrões lhe roubaram. Essas coisas fazem parte da nossa vida. A doença faz parte da vida. As dores e situações é parte da humanidade. Mas não vamos estar agora pondo atenção nisso. A nossa atenção tem de estar nessa parte divina, é no milagre, é no poder, é na unção, é na graça, é no favor, é na transformação das vidas. Eu sempre disse para a minha igreja aqui em Pretória, sempre fiz essa pergunta, se a igreja não mais existisse aqui em Pretória Oeste, onde nós estamos, aqui nesse bairro, se a igreja não mais estivesse presente aqui, será de que as pessoas iriam sentir a nossa falta? E eu quero te dizer uma coisa, sim, sentiriam. Porque nesse momento de crise, quando a igreja não pôde ter culto, as pessoas reclamaram, as pessoas disseram, nós temos e vamos adiante. E não apenas a minha igreja, toda a igreja em Pretória, toda a igreja em Angola, em Moçambique, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares, o povo dizendo, nós precisamos não do prédio, não da reunião física em si, mas dessa unidade da igreja, da qual o próprio Paulo fala de que não devemos nos esquecer de congregar como é costume, infelizmente, digo eu, de alguns. Então, termino a minha palavra nesta noite de ensino, querido irmão, lembrando você de que a igreja do Senhor foi uma palavra sucinta, objetiva, mas eu quero te dizer isso, é de que ela se move pelo poder de Deus. Ela se move pela maravilha que acontece nela. A igreja, ela se move por causa desse teor divino que está no nosso meio. Não vamos esquecer disso.
Não vamos viver das experiências do passado, todas as vezes de que uma igreja para de anelar pelo mover de Deus e fica se lembrando do mover de Deus, do passado. Há 10 anos, 30 anos, falamos em línguas estranhas. Naquela conferência dos jovens eu fui batizado no Espírito Santo. Quando veio aquele pastor, olha, eu recebi meu milagre. E pensamos no passado e não pretendemos, nem permitimos que Deus faça algo hoje. A igreja de um movimento se transforma em um monumento. E nós não queremos monumento. Jesus não morreu por um monumento. Ele morreu por uma igreja viva, sadia, capaz. Sim, tem as suas partes de fraqueza, de fragilidade, somos pó. Mas ele morreu por uma igreja de que é viva, que está agora sendo sal da terra, luz do mundo, que está fazendo diferença onde quer que eu e você possamos estar. E por causa disso, vamos, sem dúvida nenhuma, ser igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero convidar ao meu querido Nino, eu não sei se ele está em linha, ele estava em linha até alguns momentos atrás, eu não sei se ele caiu ou se ele ainda está aqui, porque tivemos muito problema de conexão hoje, a internet estava muito fraca hoje, eu não sei se ele ainda está aqui ou não, eu não estou vendo o Nino aqui, mas não há problema, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos louvar ao Senhor, nós queremos bendizer ao Senhor, e a Raquel está aqui comigo, aleluia, e você aí em casa, eu quero que você simplesmente cante ao Senhor e diga: Senhor, obrigado porque eu sou igreja, obrigado porque nós como família, eu e a minha esposa, podemos em carne ser homem e mulher, mas na igreja, e Jesus falou sobre isso, lá no céu não terá esposa nem esposo, enquanto quiser me ter como esposa e dar beijinho e abraço, é aqui, porque lá no céu é a parte divina da igreja, aleluia, seremos como os anjos, diz o Senhor. Eu quero que você agradeça ao Senhor, eu quero que você cante ao Senhor, eu quero que você glorifique ao Senhor, aleluia, dizendo: magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador, magnificai o Altíssimo, pois ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, você que se apresentou no culto de hoje, você que esteve presente. O irmão Nino está dizendo aqui de que ele teve que sair porque o sinal dele estava muito fraco e por isso não pôde participar. Ele me escreveu aqui no WhatsApp, mas graças a Deus, nós queremos terminar nessa noite e nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a graça do Senhor em nome de Jesus, lembrando a você que é daqui de Pretória, você que nos escuta, de que domingo é dia dos pais, aleluia, então vamos
na igreja, cultuar ao Senhor. Nosso culto começa às 10 horas da manhã, aqui no horário de Pretória. Como eu disse no início do culto, e repito agora, temos o culto em Centurion, temos o culto em Tembiça, temos o culto em Winterfeld, temos um culto ali em Atteridgeville. Portanto, aqui em Pretória West é às 10 da manhã, mas depois dos anúncios e mais alguma coisa, o Facebook e o Instagram estará ligado às 10h10, 10h15 mais ou menos. Assista, esteja conosco, chame alguém, e se você puder estar presente, venha, esteja presente conosco em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu vou orar e vou agradecer ao Senhor por essa noite, e como nós sempre fazemos, vou convidar a você para pôr o seu vídeo daqui a alguns momentos para nós tirarmos uma foto e para nós termos então essa memória desse culto nessa noite em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai da glória, obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhinhos que estiveram presentes. Obrigado, Pai da glória, pela igreja. Obrigado, Senhor, porque esta igreja, mesmo de que alguns agora têm uma doutrina por aí que anda fazendo barulho de que nós não precisamos mais estar reunidos, de que a igreja é eu e os meus filhos em casa apenas. Senhor, não, Deus da glória, a igreja é a multiforme graça do Senhor Jesus, e por isso nós te agradecemos pela igreja do Senhor. Obrigado por cada um desses homens, dessas mulheres que se fazem presentes nesta noite, e de que esse estudo, de que esse ensino nesta noite nos tenha ajudado, Senhor, a entender essas partes, Senhor, da igreja. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em o nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém e amém. Aleluia. Liga o teu dispositivo, aleluia, põe um vídeo no teu telefone para nós tirarmos uma foto rapidamente. E mais uma vez, o Carlos está